Bom, pessoal, meu nome é Renan, eu sou estudante de Engenharia Mecânica da Universidade de Taubaté e vou falar um pouco mais sobre energia de rotação, energia cinética de rotação ou energia cinética rotacional. O que é? A energia cinética rotacional é a capacidade de atuação de uma força associada à rotação, tal como a energia cinética translacional, que é associada ao deslocamento linear. Pode-se calcular a energia cinética rotacional com a fórmula energia cinética rotacional é igual ao momento de inércia vezes velocidade angular ao quadrado dividido por 2. Temos vários exemplos para dar uma melhor ilustração para vocês, como por exemplo o radiômetro de Crookes, também conhecido como moinho de luz ou motor solar. Consiste em um bulbo de vidro hermeticamente fechado, contendo um vácuo parcial. Dentro há um conjunto de palhetas que são montadas sobre um eixo de forma a poderem girar livremente. A hélice gira quando são expostas à luz, e aí, claro, o processo de conversão de energia radiante em energia cinética rotacional. A explicação detalhada para o processo que leva à rotação tem sido a causa de muito debate científico até os dias de hoje. Entretanto, temos também que a partir das leis de Newton, poderemos estudar o movimento de qualquer corpo de vista da mecânica clássica. Muito bom, né? Também já estudamos um pouco da cinemática da rotação. Pessoal, quem já viu cinemática da rotação vai ficar muito mais exemplificado. Como, por exemplo, o movimento circular uniforme. Agora que a partir das leis de Newton, o movimento circular com aceleração angular e a dinâmica de rotação, podemos dar uma aprofundada a mais. No estudo da dinâmica de rotação, define novas grandezas como torque e momento de inércia. Além disso, encontraremos resultados análogos para a rotação, aqueles do movimento de translação, como será explicado pelos meus colegas posteriormente. Bom, pessoal, o primeiro problema é definir o movimento de rotação. Nós temos duas possibilidades que nos interessam. Primeiro, o movimento de um corpo que está apenas girando, como um disco. Vamos dar um exemplo, o disco do rei Roberto Carlos, não toca disco. Segundo, o movimento de um corpo que, além de girar, está também se deslocando. Ou seja, temos o primeiro exemplo, que um disco está se movendo, vamos supor, mais na base, e o segundo, que além de estar em movimento, ele também está se deslocando, como a roda de um automóvel. O primeiro caso é chamado de rotação pura, e o segundo é um movimento de rotação onde pelo menos um ponto permanece em repouso. O segundo caso é chamado de rolamento. Movimentos quaisquer de rotação e translação combinados, como o bastão arremessado para cima. A chamada energia rotacional é simplesmente a energia cinética associada a um corpo material, extenso ou não, que executa o movimento de rotação em torno de um eixo de referência que pode ou não atravessá-lo, sem que este, entretanto, esteja translado, ou seja, translacional. O eixo é fixo no referencial dotado e passa pelo centro de massa do corpo. É determinada a partir da soma da integral, temos outras formas, da energia cinética, e cada pedacinho de massa em que se pode dividi-lo tem devido à rotação, sendo esta integral feita ao longo de todo o corpo. Vamos passar para vocês a fórmula agora. Bom, pessoal, vocês viram onde I representa o movimento de inércia deste corpo em relação ao eixo em questão e representa a velocidade angular do corpo em relação ao mesmo eixo. Vocês viram que ao passo que para variar essa energia cinética de translação necessitamos de uma força que realiza um trabalho para variar essa energia de rotação. Esta força deve também prover um torque e através dele realizar trabalho. Bom, pessoal, essa foi a minha parte. Energia cinética de rotação. Oi, meu nome é Leandro e eu vou falar sobre energia de rotação e translação. Quando o corpo executa um movimento de translação, o seu centro de massa se desloca à medida que o tempo passa. O que causa o movimento de translação são forças externas atuando sobre o corpo rígido e, nesse momento, valem as leis de Newton e a da conservação de quantidade de movimento. Ou seja, vale a lei da inércia, que é quando o repouso, um corpo está em repouso, ele permanece em repouso, ao menos que uma força atue sobre ele. Ou se um corpo está em movimento, ele vai permanecer em movimento a menos que uma força atue sobre ele.
e o princípio fundamental da dinâmica, basicamente. Se resume nesse desenho, no qual o eixo da Terra permanece no mesmo. É bem resumido no movimento da Terra. O eixo permanece na mesma posição, seria um movimento de translação ao redor do Sol. O movimento de rotação é um movimento circular de um objeto ao redor de um centro ou ponto de rotação, exercido sempre ao redor de uma linha imaginária denominada eixo de rotação. Observa-se sempre que um torque é a ele aplicado. Se resume nesse desenho, que seria o movimento de rotação. Basicamente é o movimento da Terra, que faz o dia e a noite. E sobre o torque, é definido a partir do componente perpendicular ao eixo de rotação da força aplicada sobre um objeto, que é efetivamente utilizada para fazê-lo girar em torno de um eixo ou ponto central, conhecido como ponto pivô ou ponto de rotação. Como exemplo, a gente pode dizer um satélite girando ao redor da Terra, que temos aqui como o A, a força de órbita, que seria o torque, e V, o movimento que teria mesmo. E todos esses três movimentos sempre atuam juntos. Em cada caso é um caso. Um atua mais forte, outro outro, mas sempre os três atuam juntos. É importante ressaltar isso. Explicar sobre conservação de energia cinética. Então, energia cinética é dada assim: aqui a bolinha A, aqui a bolinha B e aqui a bolinha C. Mas só vamos fazer exemplo A e B. Então, altura 45 metros, como é visto. Então, a energia total é igual à energia total de B, que é dada pela seguinte fórmula: energia cinética mais energia elástica mais energia gravitacional, igual a energia cinética mais energia elástica mais energia gravitacional. Então, isso assim, ó, a energia cinética corta por causa que a bola está parada, então não existe energia. A energia elástica corta também por causa que não existe nenhum elástico afetando. A energia gravitacional tem, por causa que está numa altura, 45 graus. Se está numa altura, tem a energia gravitacional. Igual a energia cinética tem, por causa que ela desceu. Se ela desceu, ela tem uma velocidade. Mas a energia elástica não tem, por causa que não existe nenhuma bolinha afetando, nenhum elástico também afetando em B. A energia elástica é cortada. A energia gravitacional não tem, por causa que o B está embaixo, não existe. Então está embaixo. E é muito importante colocar que isso só pode ser feito se aqui não houver nenhum atrito. Se houver algum atrito, não é essa fórmula que é dada. Então, pegando o exemplo de todas as formas, é jogado na seguinte regra. Aqui é zero porque os dois foram cortados. E aqui também não tem que os dois foram cortados. Muitas vezes não é dado o peso da bolinha quando é feito o exemplo, por causa que não é importante, por causa que quando se joga na regra, ele é cortado. Mas mesmo assim, vamos fazer com 1 quilo, mesmo assim. Como se a bolinha pesasse 1 quilo. Como ele mostra, como ele é feito, ele só substitui os valores, ele colocou a massa. Boa tarde. Hoje vamos falar sobre a energia potencial. A energia potencial ela consiste na energia que pode ser armazenada
em um sistema físico e pode ser transformado em energia cinética. Existem alguns tipos de energia potencial. Sendo os mais comuns, aqui vamos falar hoje, a gravitacional e a elástica. A gravitacional consiste no trabalho que a força peso realiza e é obtida a considerar o deslocamento de um corpo, geralmente na vertical, ou seja, o corpo caindo, a uma altura considerável, não pode ser pouca, até dá para calcular, mas não é viável, eu diria, até algo sólido, como por exemplo uma mesa, um chão, algo que pare essa queda. A energia potencial gravitacional vai se perdendo, podemos dizer assim, à medida que o corpo cai. Na verdade, como dizia Lavoisier lá atrás, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. A energia gravitacional, podemos dizer que ela se transforma na energia cinética. De acordo com que o corpo cai, na mesma proporção, ele perde essa energia gravitacional e vai ganhando a energia cinética, até o corpo parar. A energia gravitacional ela pode ser calculada da seguinte forma. Energia gravitacional é igual a massa em gramas, vezes a gravidade, geralmente a gravidade que é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Alguns exercícios utilizam o dado de 10 metros por segundo ao quadrado, do andamento, vezes a altura que o corpo está na altura zero. Eu tenho um exercício, vamos lá. Um vaso de 2 kg está pendurado a 1,2 metros de altura de uma mesa de 0,4 metros de altura do chão. Sendo a gravidade, utilizando como eu falei o arredondamento de 10 metros por segundo ao quadrado, determinar a energia potencial gravitacional do vaso em relação à mesa e ao solo. Os dados do exercício, com os 2 kg de massa, a altura em relação à mesa está de 1,2 metros, a altura em relação ao solo da mesa, a mesa em relação ao solo é de 0,4 metros, e a altura, ou seja, do sólido, do vaso, no caso, até o chão é de 1,6 metros. A gravidade, no caso, vamos utilizar 10 metros por segundo ao quadrado. A energia potencial do vaso em relação à mesa é calculada da seguinte fórmula já mostrada, ou seja, o 2 que é a massa, o 10 que é a gravidade, vezes 1,2 que é a altura, totalizando 20 cálculos joules. A energia potencial gravitacional do vaso em relação ao solo é só substituir esses 1,2 e colocar 1,6, totalizando 32 joules. A outra energia potencial que vamos falar hoje é a energia potencial elástica. Ela geralmente consiste na força elástica realizada por uma mola, eu acho que é o mais comum, onde é calculada através da seguinte fórmula. A energia é igual a K, que é uma constante elástica do material da mola, vezes o X, que é podemos dizer que é o comprimento da mola final, a derivação do comprimento inicial ao comprimento final, pode ser mais ou menos, ao quadrado e dividido por 2. Também tem um exercício, seria uma mola que é deslocada 10 centímetros da sua posição de equilíbrio, ou seja, ela estava num tamanho que ficou 10 centímetros maior, sendo a constante elástica dessa mola equivalente a 50 N por metro, que é o K da forma, determinar a energia potencial elástica a mola com razão a essa deformação. O X é o 10 centímetros, temos que usar em metros, ou seja, totalizando 0,1 metros, e o K é a constante elástica de 50 N por metro. Jogando na forma, 50 vezes 0,1 ao quadrado dividido por 2, vai totalizar em 0,25 joules. E por aí é tudo.